Parti hoje. Não por coragem, mas por incapacidade de continuar fingindo que o mundo cabe em uma sala de chá. Assim começa o primeiro registro do diário de Arthur Ellsworth, encontrado em 1912 dentro de uma mala de couro mofada, escondida sob tábuas soltas no sótão de uma casa em Bath. Arthur era filho de um comerciante de tecidos e de uma pianista austríaca que morreu de pneumonia aos 39 anos. Cresceu entre livros de botânica, mapas desbotados e o cheiro de tinta de imprensa. Seu tio era editor de uma revista científica de circulação modesta. Em 1863, após herdar uma pequena fortuna com a morte do pai, Arthur vendeu a casa de família, doou a biblioteca pessoal à Royal Society e comprou passagem de ida, sem volta, no vapor SS Orontes, rumo a Lisboa. Não levou muito. Um caderno encadernado em couro com 300 folhas de papel avulso. Um microscópio portátil. Um estojo com 24 frascos de vidro para amostras. Um casaco de lã impermeável. E uma única carta, não enviada, endereçada a Eleanor Whitmore, sua antiga professora de geografia, com quem trocara cartas por 7 anos, mas nunca se declarara. Seu objetivo declarado era catalogar espécimes vegetais em regiões pouco exploradas do globo. Seu objetivo não dito, fugir da sensação de que estava se tornando invisível em sua própria vida. No dia da partida, chovia fino em Londres. Ele caminhou do hotel até o cais de Southampton Dock, carregando sua mala com uma mão, o diário com a outra. Ninguém foi se despedir. Mas, ao subir a passarela do navio, virou-se uma última vez. Não para acenar. Apenas para gravar na memória o som dos sinos de Saint-Emery, abafado pela névoa marítima. Sabia que nunca mais os ouviria daquele jeito. E, talvez por isso, escreveu logo na primeira página. Se alguém um dia ler isto, saiba, não busco glória. Busco apenas compreender por que o mundo é tão belo e tão indiferente. O SS Orontes zarpou às 15h20. E Arthur Ellsworth, pela primeira vez em sua vida, não tinha um plano para o dia seguinte. Apenas o mar. E o vento soprando do oeste. Durante os 10 dias de travessia até Lisboa, Arthur passou a maior parte do tempo no convés inferior, longe dos passageiros da primeira classe, banqueiros, diplomatas, senhoras com leques de avestruz. Ele viajara na terceira classe, entre comerciantes de azeite e missionários irlandeses. Pagará menos, mas ganhará mais, intimidade com o verdadeiro ritmo do navio, o rangido das tábuas, o cheiro de peixe seco e carvão, o sussurro das preces em gaélico ao amanhecer. Seu diário registra observações meticulosas. 18 de março. Água do Atlântico a 11 graus Celsius. Cor azul esverdeada profunda. Avistei uma gaivota de asas negras, espécie desconhecida para mim. Talvez Serna irundo, mas o bico era mais curto. 20 de março. Jantei sopa de feijão com o senhor de Valência. Perguntou se eu era espião. Ri. Disse que espiões não anotam a temperatura da água. Mas entre as linhas, há outra narrativa. Sonhei com Eleanor. Ela estava em um jardim de inverno, segurando uma flor que não existe, pétalas prateadas, caule de fumaça. Perguntei seu nome. Ela respondeu, ainda não foi dado. Arthur sabia que era apenas um sonho. Mas começou a colecionar flores impossíveis em seus desenhos, esboços rápidos nos cantos das páginas, com rótulos fictícios, Lunaria noctiflora, Vesperiscala, Eleanoriana silvestris. Em Lisboa, desembarcou em 22 de março. A cidade fervilhava. Carruagens puxadas por mulas, vendedores de bacalhau frito, cartazes anunciando a chegada de um circo francês. Mas Arthur não foi turistar. Foi direto à Biblioteca Pública de São Bento, onde, após mostrar cartas de recomendação falsas, mas convincentes, obteve acesso a mapas do interior de Portugal e da Galiza. Seu próximo destino, as serras de Trás-os-Montes, região conhecida por neblina persistente, povoados isolados e lendas de homens-lobo, na verdade,
pastores com capas de lã que, à distância, pareciam criaturas bestiais. Comprou uma mula por 12 libras, chamou-a de Mnemosyne, deusa da memória, na mitologia grega, e partiu 2 dias depois, com pão de centeio, queijo de cabra e uma garrafa de vinho tinto amarrada à sela. Antes de deixar a cidade, escreveu em seu diário: Lisboa cheira a canela, sal e promessas não cumpridas. Parto sem mapa exato. Apenas com a certeza de que, quanto mais longe eu for, menos sombra deixarei para trás. E assim, por caminhos de terra batida e riachos gelados, Arthur Ellsworth entrou no coração da Península Ibérica, onde o mundo ainda falava em sussurros. Abril de 1864 não chegou com flores. Chegou com névoa. Arthur passou 18 dias cavalgando pelas serras de trás dos montes, região tão isolada que muitos aldeões nunca tinham visto um inglês. Alguns sequer sabiam que a Inglaterra existia. Mnemosyne, sua mula, provou ser mais sábia que qualquer guia. Ela parava sempre antes de riachos escondidos, evitava trilhas onde o musgo estava mais escuro, sinal de ursos. Anotou Arthur, embora duvidasse que houvesse ursos ali, e, certa manhã, recusou-se a avançar por um desfiladeiro até que o sol estivesse alto. Momentos depois, uma avalanche de pedras rolou exatamente pelo caminho que ele pretendia seguir. Talvez os animais não leiam mapas, escreveu, mas entendem o silêncio da terra melhor que nós. Seus dias passaram a seguir um novo ritmo. Amanhecer, coletar orvalho em frascos para analisar impurezas. Manhã, desenhar líquenes em rochas vulcânicas, anotar variações nas folhas de carvalho. Tarde, conversar com pastores, muitas vezes em um misto de francês, espanhol e mímica. Noite, escrever à luz de uma lamparina de sebo, ouvir histórias de almas penadas que caminhavam pelas encostas. Foi em uma dessas noites, perto da aldeia de Montezinho, que ouviu pela primeira vez falar de a flor que floresce só sob a lua cheia de novembro, uma planta sem nome, dita capaz de curar a tristeza que não tem causa. O velho que contou a lenda chamava-se José das Neves. Tinha 89 anos, dentes de madeira e olhos que pareciam feitos de âmbar líquido. Ninguém a viu em 50 anos, disse, soprando fumaça de seu cachimbo de barro. Mas o vento ainda lembra seu cheiro. Arthur, claro, anotou tudo. Mas, pela primeira vez, hesitou em desenhar. Alguns segredos perdem o poder quando são postos no papel, pensou. Ainda assim, fez um esboço vago, apenas um caule curvo, sem flores, com a legenda, em espera. Em 29 de abril, uma febre o derrubou. Dormiu por 2 dias sob um carvalho gigante, delirando com vozes em línguas que nunca ouvirá. Quando acordou, havia um pano úmido em sua testa e um pote de barro com infusão de alecrim ao seu lado. Ninguém estava por perto. Mas, gravado na casca da árvore, estava um símbolo, um círculo com 3 linhas verticais. Mais tarde, soube que era o sinal dos Caminheiros da Serra, grupo de nômades que ajudavam viajantes perdidos, mas nunca se mostravam. Arthur nunca os viu. Mas, dali em diante, sempre deixava uma moeda de cobre e um desenho de flor em cada lugar onde acampava. Em troca, encontrava, pela manhã, água fresca, ervas medicinais ou setas desenhadas no chão, apontando para nascentes seguras. Em 12 de maio, chegou à fronteira com a Galiza. Virou-se para trás, olhou as serras envoltas em névoa e escreveu: Parti buscando plantas. Encontrei silêncio. E talvez isso seja o mesmo. Montou em Mnemosyne e seguiu rumo ao norte, onde o Atlântico batia contra rochas como se quisesse apagar a costa do mapa. A Galiza não recebe estranhos. Ela os testa. Ao cruzar a fronteira em 14 de maio de 1864, Arthur notou de imediato a mudança no ar, mais úmido, mais salgado, com um cheiro de iodro e terra molhada que lembrava os livros de algologia do Museu de História Natural. As aldeias eram menores, os rostos mais fechados. Muitos falavam galego, língua que Arthur mal compreendia,
mas cuja melodia o fez pensar em água correndo sobre pedras antigas. Seu objetivo era a Costa da Morte, trecho do litoral galego onde, segundo os mapas da Marinha Real, mais de 200 navios naufragaram entre 1700 e 1850. Lá, dizia-se, as rochas tinham nomes: Pedra do Sino, Furna do Diabo, Cova da Moura. E, em certas noites, elas cantavam. Não com vozes humanas, mas com ressonâncias, o vento entrando por fendas marinhas, o mar batendo em câmaras subterrâneas, criando sons que, a quilômetros de distância, soavam como coros distantes. Arthur alugou um quarto em uma pensão em Muxia, perto do famoso santuário da Virgem da Barca, onde, segundo a lenda, a Virgem Maria chegou em uma barca de pedra para consolar Santiago. Mas ele não foi rezar. Foi ouvir. Todas as noites, após o jantar de bacalhau e batatas, caminhava até os penhascos com seu caderno, seu cronômetro e um pequeno gravador de som caseiro, uma caixa de madeira com membrana de couro e estilete que riscava folhas de papel parafinado. Em 22 de maio, registrou 23 horas e 7, vento sudoeste, 18 km por hora, som da Pedra do Sino, nota Ré sustenido, sustentada por 9 segundos, seguida por 3 batidas graves, como se algo batesse por dentro. Hipótese: câmara oca preenchida parcialmente com água. Causa do som: ressonância induzida por ondas específicas do mar. Mas, ao lado, escreveu em letra menor. Ou talvez seja só alguém tentando dizer: estou aqui. Foi nessa semana que conheceu Carmela, uma mulher de 60 anos que vendia coxas polidas na praia. Ela tinha perdido o marido e os 2 filhos em um naufrágio em 1843. Desde então, passava as noites varrendo a areia com um pente de madeira, procurando pedaços deles. O mar devolve o que quer, disse-lhe um dia, sem olhar para ele. Nunca o que a gente pede. Arthur não respondeu. Mas, naquela noite, desenhou um retrato dela, não o rosto, apenas as mãos segurando o pente, com a legenda: Guardiã do que não voltou. Em 30 de maio, uma tempestade isolou Muxia por 3 dias. Sem sair do quarto, Arthur releu trechos de seu diário. Ficou perturbado com algo. Nunca escrevera sobre si mesmo. Sempre sobre plantas, rochas, histórias alheias. Como se temesse que, ao se descrever, descobrisse que não existia de verdade. Na madrugada de 2 de junho, escreveu a primeira entrada sem observação científica. Sonhei que voltava a Londres. A casa estava vazia, mas a mesa posta para 2. Esperei horas. Ninguém veio. Ao acordar, percebi, nem mesmo em sonho sei quem deveria estar do outro lado da mesa. No dia seguinte, partiu rumo ao sul. Não por conclusão, mas por dúvida. Afinal, se o mundo exterior não respondia às suas perguntas, talvez devesse procurar onde ninguém ainda havia olhado. Nem mesmo ele mesmo. O Mediterrâneo não é azul. É dourado. Arthur embarcou de Vigo em 8 de junho de 1864, a bordo do cargueiro Santa Catarina, rumo a Tunis. Vendeu Mnemosyne a um pastor de Ourense por 20 libras. A mula merece descansar, escreveu, e eu, perder o chão por um tempo. A travessia levou 10 dias. Desta vez, não anotou a temperatura da água. Não desenhou aves marinhas. Ficou a maior parte do tempo debruçado na murada, olhando o horizonte como se esperasse que algo surgisse do nada, uma resposta, uma direção, um sinal de que não estava apenas fugindo, mas buscando. Desembarcou em Tunis em 18 de junho. O calor o atingiu como um golpe. 38 graus Celsius à sombra. O ar cheirava a jasmim, couro curtido e fumaça de incenso. Alugou um quarto acima de uma oficina de cerâmica, onde o barulho dos tornos o acordava às 5 horas, mas, estranhamente, não o incomodava. É o som de alguém fazendo algo com as mãos, anotou. Melhor que o silêncio de quem não tem o que fazer. Seu novo objetivo: as ruínas de Cartago.
Não pela arqueologia, ele não era historiador, mas pela ideia de apagamento. Cartago fora destruída em 146 a.C. pelo Império Romano. Não apenas derrotada, apagada. Os romanos espalharam sal sobre a terra, proibiram o nome, queimaram seus livros. E ainda assim, escreveu Arthur, o vento aqui sussurra Cartago quando passa pelas colunas quebradas. Ele passava os dias caminhando entre os escombros, coletando fragmentos de cerâmica, pedaços de mosaico, ossos de animais domésticos, não para estudo, mas para sentir o peso do tempo. Em 25 de junho, encontrou algo inusitado. Um frasco de vidro intacto, enterrado sob uma laje de mármore. Dentro, não havia líquido. Havia pó. Amarelado, fino, com um leve brilho. Levou ao nariz. Cheirava a mel seco e cinzas. Guardou-o no bolso. Não o catalogou. Apenas escreveu. Talvez seja o último cheiro de uma cidade que não deveria existir. Levo comigo. Não como prova. Como companhia. Foi em Cartago que, pela primeira vez, Arthur falou consigo mesmo em voz alta. Por que veio aqui? Perguntou ao vento. Nenhuma resposta. Mas, naquela noite, sonhou com Eleanor. Desta vez, ela estava de costas, diante de um mar seco, segurando um frasco igual ao que ele encontrara. Você trouxe o pó, disse, sem se virar. Agora precisa aprender a soprá-lo. Ao acordar, Arthur soube. Não estava mais catalogando o mundo. Estava aprendendo a deixar algo para trás. Em 3 de julho, partiu para o sul do deserto, não com rota definida, mas com uma pergunta no peito. O que resta quando até as cinzas se esquecem de si mesmas? O deserto não perdoa a pressa. Nem a mentira. Arthur deixou Tunis em 5 de julho de 1864, acompanhado por Yusuf, um guia tuareg de 42 anos, contratado por 3 moedas de prata e um frasco vazio que Arthur prometeu encher com algo que o vento não leve. Seguiram para o sudoeste, em direção ao Chott el Djerid, um lago salgado que, no verão, transforma-se em um mar branco de sal e miragens. Yusuf falava pouco. Mas, quando falava, usava metáforas que pareciam saídas de antigos provérbios. Quem olha para trás no deserto, vê sombras. Quem olha para frente, vê destino. A sede não mata. A ilusão de que há água sim. Arthur ouvia. Anotava. Mas, pela primeira vez, não desenhava. O calor era implacável. 47 graus Celsius ao meio-dia. As noites, porém, caíam a 12 graus Celsius, um frio seco que penetrava nos ossos. Foi ali, sob um céu tão cheio de estrelas que parecia prestes a desabar, que Arthur abriu o frasco de Cartago. Deixou uma pitada de pó cair na palma da mão. O vento levou em segundos. Foi isso que você queria? Perguntou Yusuf, observando em silêncio. Não sei, respondeu Arthur. Mas precisava tentar. Naquela semana, algo mudou em seus registros. Ele parou de datar as entradas. Começou a escrever em fragmentos, como se o tempo tivesse se dissolvido. Hoje, vi um escorpião azul. Não o toquei. Ele me viu primeiro. Sonhei que minha sombra me abandonava. Fiquei aliviado. Yusuf diz que o deserto não é vazio. É cheio de ausências. Talvez por isso doa tanto estar nele. Em 14 de julho, ou talvez 15, ele já não tinha certeza, chegaram a um oásis esquecido, chamado Tinina, onde, segundo a lenda, uma rainha tuareg foi enterrada há mais de 1000 anos. Ali, havia um poço. E, ao redor dele, centenas de pequenos amuletos pendurados em galhos secos, pedaços de tecido, ossos de pássaros, moedas romanas, chaves enferrujadas. Cada um deixou algo que queria esquecer, explicou Yusuf. Arthur ficou em silêncio por muito tempo. Depois, tirou do bolso a única carta que nunca enviará, a que escrevera para Eleanor em Londres. Leu-a uma última vez.
Não havia confissão de amor. Apenas uma pergunta. Você alguma vez sentiu que existir é um ato de coragem? Dobrou o papel com cuidado. E o pendurou em um galho baixo, com um fio de lã da manta de Yusuf. Naquela noite, escreveu: Deixei minha pergunta no deserto. Não sei se mereço resposta. Mas, pela primeira vez, não tenho medo de não recebê-la. No dia seguinte, seguiram para leste. Yusuf disse que havia rumores de uma floresta de tamareiras onde os pássaros cantavam em línguas antigas. Arthur não acreditou. Mas foi assim mesmo. Porque, agora, não viajava para provar. Viajava para ouvir. Yusuf não mentiu. Só não disse toda a verdade. Em 22 de julho, ou talvez 2 dias antes, pois Arthur já não confiava mais nos números, chegaram a um vale escondido entre montanhas de arenito vermelho, onde o ar de repente ficou úmido, doce, quase perfumado. Era Antarga, o oásis das palavras perdidas. Ninguém vivia ali havia décadas. Mas as tamareiras ainda cresciam, altas e densas, como se protegessem um segredo. E, entre seus galhos, pássaros cantavam. Não com melodias comuns, mas com sequências sonoras que lembravam frases, pausas, entonações, até certa cadência de perguntas e respostas. São bulhafos do deserto, explicou Yusuf. Dizem que aprenderam a imitar os monges que viveram aqui no século VI. Eles rezavam em latim, dia e noite. Os pássaros gravaram. Arthur ouviu atentamente. E, de fato, reconheceu sons próximos de Ubi est corpus meum. Tempus fugit, sed memoria mané. Mas Yusuf balançou a cabeça. Não são as palavras que importam. É o eco delas. O que sobrou depois que os homens partiram. Instalarão-se em ruínas de um antigo mosteiro copta, onde as paredes ainda tinham traços de afrescos desbotados, anjos com olhos rasgados, uvas douradas, mãos segurando livros fechados. Arthur passou 3 dias em silêncio quase total. Não escrevia. Apenas ouvia. O vento nas folhas. O gotejar de uma fonte subterrânea. O canto dos pássaros que soava como vozes de crianças ensaiando rezas. Na terceira noite, sonhou que estava de volta à biblioteca da Royal Society, mas todas as prateleiras estavam vazias, exceto uma. Nela, havia um único livro, com capa negra e sem título. Ao abri-lo, viu que todas as páginas estavam em branco, exceto a última, que dizia, em sua própria caligrafia: a resposta não está nas linhas. Está nos espaços entre elas. Acordou com os olhos úmidos. Não de tristeza. De reconhecimento. Na manhã seguinte, abriu seu diário pela primeira vez em dias. Mas, em vez de escrever, rasgou 3 páginas, as que continham hipóteses, medições, classificações. Deixou-as caírem na fonte. A tinta se dissolveu em espirais azuis. Yusuf observou, sem falar. Depois, ofereceu-lhe um fruto de tâmara. O deserto te devolveu a língua, disse. Agora, use-a para falar com você mesmo. Arthur comeu o fruto. Doce, quente, quase vivo. E, naquela tarde, escreveu apenas uma linha. Talvez eu não precise entender o mundo. Talvez só precise estar nele, sem mapa, sem nome, sem medo. 2 dias depois, Yusuf o deixou na beira de uma estrada que levava a Gadames, cidade de ruas cobertas e poços interligados. Seu caminho agora é só seu, disse, apertando sua mão. Mas se um dia ouvir um pássaro cantar em latim, saiba que o deserto lembra de você. Arthur acenou. E seguiu sozinho. Não mais como naturalista, mas como alguém que finalmente aprenderá a escutar o silêncio. Gadames não tem horizontes. Tem tetos. Fundada há mais de 2000 anos, a pérola do deserto era construída inteiramente com ruas cobertas, túneis de tijolo e madeira que protegiam os moradores do sol escaldante e da areia levada pelo vento.
Arthur chegou em fins de julho de 1864, com roupas gastas, barba por fazer e um diário mais leve, não só por páginas rasgadas, mas por perguntas que haviam perdido a urgência. Foi recebido com cautela. Estrangeiros eram raros. Ingleses, quase mitológicos. Mas, ao mostrar interesse genuíno pelos poços subterrâneos, sistema engenhoso que conectava cisternas de casa em casa, ganhou a confiança de Fátima, uma tecelã de 58 anos que vivia sozinha desde que seu marido desaparecera em uma caravana rumo ao Níger. Ela ofereceu-lhe um quarto no segundo andar de sua casa, com janela voltada para o pátio central, onde uma única oliveira crescia, alimentada por um fio de água que brotava da rocha. Ninguém sabe de onde vem a água, disse Fátima, servindo-lhe chá de hortelã. Mas enquanto ela correr, Ghadames vive. Arthur passou semanas observando a cidade não como um lugar, mas como um organismo vivo. Pela manhã, as mulheres desciam as cisternas com jarros de barro. Ao meio-dia, os homens dormiam nas varandas superiores, sob redes de palha. À tarde, crianças brincavam de eco, sussurravam segredos em uma abertura do chão, e o som viajava pelos canais de ventilação até outra casa, onde alguém escutava. Nunca usamos cartas, explicou um menino de 9 anos. O vento entrega por nós. Arthur, por hábito antigo, começou a desenhar o sistema de ventilação. Mas parou no meio. Em vez disso, escreveu: há cidades que se constroem com pedra. Outras, com leis. Ghadames foi construída com confiança, na água, no vento, no silêncio do vizinho. Foi ali que ele percebeu algo. Nunca viram relógio em Ghadames. Nem nas mesquitas, nem nas casas, nem nas joalherias. Perguntou a Fátima. O sol sobe. O sol desce. As sombras se alongam. O que mais precisamos saber? Respondeu ela, com um sorriso quase imperceptível. Aquela noite, Arthur não escreveu no diário. Sentou-se no pátio, ouvindo o gotejar da oliveira. E, pela primeira vez em anos, não sentiu a necessidade de registrar o momento. Deixou-o passar. Inteiro. Intacto. Como um presente que não precisa ser guardado, apenas recebido. Em 12 de agosto, uma caravana chegou da Líbia. Trazia notícias de guerra na Europa, preços de sal, e um estranho rumor. Um inglês andava pelo deserto, procurando flores que não existiam. Arthur sorriu. Era ele, claro. Mas já não importava. Naquela mesma semana, começou a ensinar Fátima a escrever seu nome em inglês. Ela, em troca, ensinou-lhe a preparar tinta com nozes de galha e ferrugem, antiga receita dos escribas do Saara. Para que serve tinta se não há cartas? Perguntou ele. Para que as palavras não morram quando o vento cansa, respondeu ela. Arthur guardou a receita. Não nos cadernos. Na memória. 2 dias depois, partiu rumo ao Egito, levando consigo um pequeno frasco da tinta caseira. E a certeza de que, mesmo na cidade sem relógios, o tempo ainda sabe esperar. O Nilo não corre para o mar. Corre para a memória. Arthur chegou ao Cairo em 18 de setembro de 1864, após semanas de viagem por caravanas lentas e barcos de vela que deslizavam pelo deserto como se fossem ondas congeladas. A cidade o assaltou com sons, cheiros, cores, tudo em excesso. Mas, ao contrário de outros viajantes britânicos, que corriam para as pirâmides com teodolitos e cadernetas de medições, Arthur esperou. Alugou um quarto simples em Bulak, bairro ribeirinho, onde os barcos de madeira ancoravam sob a luz âmbar do entardecer. Seu novo hábito, sentar-se à beira do Nilo todas as manhãs, com uma xícara de chá de hibisco, observando como a água refletia o céu antes de refletir as pessoas. Foi ali que conheceu Hassan Almaji, um velho barqueiro que não falava inglês, mas entendia silêncios. Você veio ver os mortos? Perguntou, com um gesto em direção a Gisele. Não, respondeu Arthur. Vim ver como os vivos carregam os mortos dentro de si.
Hassan riu, um som úmido, quase gutural, e ofereceu-lhe um passeio no dia seguinte. Não para as pirâmides. Para Saqqara. Lá, os faraós aprenderam a morrer, disse. Antes de aprenderem a governar. No dia seguinte, ao amanhecer, desceram o rio em um faluca de madeira clara, com velas remendadas e cheiro de cânhamo molhado. Em Saqqara, Arthur não entrou nas tumbas. Sentou-se sob a sombra da pirâmide degrauada, a mais antiga do Egito, e abriu seu diário pela primeira vez em dias. Mas não escreveu sobre a arquitetura. Escreveu sobre o peso do nome. Os egípcios acreditavam que, enquanto seu nome fosse pronunciado, sua alma não pereceria. Por isso gravaram nomes em pedra. Por isso esconderam nomes em câmaras secretas. Não por vaidade. Por medo do esquecimento absoluto. E então, em uma linha mais suave. Eleanor nunca soube que carregava meu nome dentro dela, mesmo sem pronunciá-lo. Hassan, sentado a alguns metros, ofereceu-lhe pão com mel de tamarindo. Você pensa demais, disse, sem julgamento. Às vezes, basta estar. Arthur comeu o pão. E ficou em silêncio. Durante 3 dias, não escreveu nada. Apenas caminhou pelas margens do Nilo, tocando as paredes dos templos, sentindo a textura do calcário, ouvindo os cantos dos imames se misturarem ao coachar dos sapos. Foi em Luxor, semanas depois, que algo inesperado aconteceu. Enquanto visitava o templo de Hatshepsut, viu uma mulher europeia de costas, desenhando colunas com um bloco de papel. O cabelo preso em um coque baixo. O modo como inclinava a cabeça ao concentrar-se. A aliança de prata no dedo médio, não de casamento, mas de professora, como as usavam em certas escolas de Londres. Seu coração parou. Mas, ao se aproximar, viu que não era ela. A mulher se virou, olhos verdes, sotaque alemão, cumprimentos educados. Arthur agradeceu e seguiu o caminho. Naquela noite, escreveu. Talvez eu não a esteja procurando. Talvez ela seja apenas o nome que dei à minha própria solidão. E, pela primeira vez, isso não lhe pareceu triste. Apenas verdadeiro. No final de outubro, embarcou em um dabê, barco de recreio usado por aristocratas, rumo a Assuã. Mas não como passageiro. Como ajudante de convés. Trocou trabalho por passagem. Quero ver o Egito como ele se vê, explicou a Hassan, antes de partir. E, sob o sol que branco que apaga as sombras. Arthur Ellsworth começou, enfim, a desaparecer. Não do mundo, mas de si mesmo. Assuã não revela. Reflete. Chegou em meados de novembro de 1864, quando o Nilo recuava lentamente, deixando à mostra faixas de lama fértil onde as crianças desenhavam animais com gravetos. A cidade era uma fronteira, geográfica, cultural, espiritual. Ao sul, o Sudão. Ao norte, o Egito dos faraós. No meio, Assuã, onde núbios, árabes, coptas e mercadores europeus se misturavam sem se confundir. Arthur alugou um quarto em uma casa de tijolo cru, com vista para o rochedo de Kuba-e-Wawa, onde antigos nobres foram enterrados olhando o rio, como se ainda quisessem ver quem passava. Seu diário, agora mais ralo, registrava menos fatos e mais percepções. Os núbios não apressam o chá. Sabem que o tempo bom é o que se perde. Hoje, um menino me deu uma flor de lótus seca. Perguntei por quê. Respondeu, porque você parece alguém que esqueceu como cheira amanhã. Foi em Assuã que Arthur parou de contar os dias. Não por desleixo. Por convicção. O tempo linear é a invenção de quem tem medo de repetir, escreveu. Mas e se cada ciclo for uma chance de fazer diferente? Começou a caminhar ao amanhecer pelas pedreiras de granito, onde os romanos extraíram colunas para templos que nunca viram. Tocava as superfícies polidas, ainda quentes do sol anterior, e imaginava quantas mãos haviam passado por ali, escravos, engenheiros, guardas, amantes fugindo.
Uma tarde, encontrou um cristal de feldspato rosa, meio enterrado na areia. Brilhava como se guardasse luz antiga. Guardou-o no bolso, ao lado do frasco vazio de Cartago. Não como amostra. Como lembrete, beleza não precisa de utilidade. Foi também em Assuã que recebeu sua primeira carta em meses, trazida por um comerciante de Alexandria. Era de Eleanor Whitmore. Não sabia como ela soubera onde encontrá-lo. Talvez por intermédio da Royal Society. Talvez por intuição. A carta era curta, sem saudações formais. Seus silêncios sempre falaram mais alto que suas palavras. Espero que, onde quer que esteja, tenha encontrado um lugar onde não precise explicar por que veio. Aqui, o jardim de inverno ainda está vazio. Mas deixo a porta aberta. Ele leu a carta 3 vezes. Depois, sentou-se à beira do Nilo e deixou que o vento a levasse, não rasgada, não queimada. Apenas soltou-a, como se devolvesse uma promessa que nunca foi feita. Naquela noite, escreveu: talvez o amor não seja encontrar alguém. Talvez seja permitir que alguém exista em sua ausência, sem exigir que volte. Em dezembro, ajudou uma família núbia a construir um novo telhado de palha. Não sabia falar sua língua. Mas aprenderam juntos o ritmo dos gestos: passar a cesta, amarrar o feixe, apertar o nó. No último dia, a avó da casa deu-lhe um colar de sementes vermelhas. Protege contra sonhos que não são seus, disse, colocando-o em seu pescoço. Arthur usou dali em diante. Mesmo sob o sol. Mesmo quando ninguém via. Porque, pela primeira vez, não estava mais fugindo de nada. Estava apenas presente. E isso, descobriu, era o começo de tudo. Ninguém parte para o sul do Egito por acidente. Parte por chamado. Em janeiro de 1865, Arthur cruzou a fronteira com o Sudão em uma caravana de camelôs, escoltado por 2 guias núbios contratados em Assuã. Seu destino não era Khartoum, nem as minas de ouro do deserto, mas Wadi Alfa, e, além dela, os Montes Baiuda, onde, segundo um mercador de especiarias, havia uma flor que abre só quando chove no deserto, e chove em preto. Lotus negra, chamavam. Botanicamente impossível, claro. Mas Arthur já não viajava pela ciência. Viajava pelo desejo de acreditar em algo que não pode ser provado. A travessia foi implacável. 45 graus Celsius ao meio-dia. Areia fina que entrava em tudo, nos olhos, nos cadernos, nos sonhos. Noites tão frias que o couro do diário rachava. Mas ele persistiu. Durante as paradas, os guias contavam histórias de viajantes que desapareceram não por sede, mas por terem ouvido seus próprios nomes sendo chamados pelo vento. Quem responde, nunca volta, dizia um deles, com seriedade absoluta. Arthur não respondeu. Mas, certa noite, sonhou que Eleanor o chamava, não com palavras, mas com o som de uma página virando. Acordou com o colar de sementes quente contra o peito. Em 18 de fevereiro, chegaram a um oásis chamado Ungaraia, escondido em um vale tão estreito que o sol tocava por 2 horas ao dia. Ali, encontrou um monge copta de 90 anos, chamado Abba Micael, que vivia sozinho desde 1840, copiando manuscritos que ninguém mais lia. O velho não se surpreendeu com a pergunta sobre a flor. Você não quer vê-la, disse, sem erguer os olhos do pergaminho. Você quer saber se o impossível ainda é possível. Arthur não negou. Abba Micael levantou-se, foi até um baú de madeira de cedro e retirou um frasco de vidro empoeirado. Dentro, havia pétalas secas, escuras como carvão, com veios prateados. Não é lótus, disse. É Nymphaea caeruleia nigra, variedade rara, que floresce em lagoas subterrâneas, alimentadas por águas que nunca viram o sol. Só abre quando a pressão do ar muda, como antes de uma tempestade no deserto. Ela existe? Perguntou Arthur. Já esteve em suas mãos? Respondeu o monge. Arthur olhou para o frasco.
Não o tocou. Apenas escreveu, mais tarde. Talvez a flor mais rara não seja a que ninguém vê. É a que ninguém mais acredita que exista, e ainda assim alguém cultiva. Ficou com Abba Micael por 10 dias. Aprendeu a moer tinta com pedras vulcânicas. A copiar textos em língua copta, sem entender o significado. A ouvir o silêncio entre as palavras sagradas, onde Deus respira, dizia o monge. Na véspera de partir, Abba Micael deu-lhe o frasco. Leve, mas não abra até que o mundo parecer sem cor. Arthur guardou-o no bolso mais interno do casaco. 2 dias depois, rumou para oeste, em direção ao Chad, não por rota definida, mas pela intuição de que, se algo floresce no impossível, talvez também floresça. Em quem ousa caminhar sem mapa. O Lago Chad não é um lugar. É um estado de impermanência. Arthur chegou à sua orla sudoeste em abril de 1865, após meses de travessia por planícies secas, aldeias nômades e rios que desapareciam no meio do caminho. O lago, outrora um dos maiores da África, já encolhia, vítima de secas cíclicas e do silêncio das nuvens. Mas ainda era vasto o suficiente para confundir o olhar: água, pântano, ilhas flutuantes de juncos, canoas de pesca que pareciam deslizar sobre espelhos. Foi acolhido por uma comunidade cotoco, povo de pescadores e artesãos que vivia em palafitas erguidas sobre estacas de acácia. Seu líder, Dagno, tinha olhos tão escuros que pareciam conter o próprio lago. "Você veio buscar água?" perguntou, em um francês quebrado, aprendido com missionários belgas. "Não", respondeu Arthur. "Vim ver como se vive quando o chão pode desaparecer amanhã." Dagno sorriu. "Então você já entende mais que muitos." Arthur passou semanas ajudando na pesca, tecendo redes com fibras de papiro, aprendendo a distinguir os cantos dos pássaros que anunciavam chuva. Seu diário, agora raro de ser aberto, continha menos palavras e mais símbolos: ondas, olhos, círculos interrompidos. "Hoje, uma criança me ensinou a fazer barcos de folha de bananeira. Disse que o segredo não é equilibrar, é deixar o vento decidir o caminho. O lago sobe. O lago desce. Ninguém reclama. Aprendi, resistir ao movimento é o verdadeiro naufrágio." Foi ali que ele parou de usar o relógio de bolso que herdara do pai. Deixou-o sobre uma pedra à beira de água. No dia seguinte, uma garota o devolveu, toda molhada. "Por que largou?" perguntou. "Porque o tempo aqui não anda em círculos. Flui como o lago, para dentro, para fora, sem pressa." Ela assentiu, como se aquilo fizesse perfeito sentido. E talvez fizesse. Em maio, uma tempestade isolou a aldeia por dias. Chuva torrencial. Vento uivando como alma perdida. Durante a noite mais escura, Arthur sonhou com Londres inundada, as ruas transformadas em canais, os livros da Royal Society boiando como barcos de papel, Eleanor em uma janela, segurando o colar de sementes vermelhas. Acordou encharcado, não da chuva, mas do suor do sonho. Na manhã seguinte, escreveu uma única frase: "Talvez eu não tenha vindo para catalogar o mundo. Talvez tenha vindo para me desfazer dele, camada por camada, até restar apenas o necessário." Dagno, ao vê-lo olhando o lago sem escrever, disse: "Você está mais leve agora. Como canoa vazia. Bom para navegar. Bom para receber." Arthur não respondeu. Mas sentiu que era verdade. No fim de junho, partiu em uma canoa rumo ao leste, não com destino certo, mas com uma pergunta nova: e se o lar não for um lugar, mas um modo de estar no mundo? E, sob o céu sem fronteiras do Sahel, ele finalmente começou a não ter pressa para descobrir. No coração do Sudão, até as sombras têm sede. Arthur deixou a canoa em Kousseri, na fronteira entre Chad e Camarões, e seguiu a pé com uma caravana de comerciantes Baggara, criadores de gado que migravam com as estações, levando sal, couro e histórias.
Era agosto de 1865. O calor era tão intenso que o ar tremulava como água. Mas, estranhamente, Arthur não sentia mais a necessidade de anotar a temperatura. O corpo aprenderá a respirar com o deserto, não contra ele. Seus dias passaram a seguir um novo ritmo. Amanhecer, caminhar enquanto o chão ainda conservava o frio da noite. Meio-dia, descansar sob tendas de couro, ouvindo os mais velhos contarem lendas de reis que enterravam bibliotecas inteiras para que o conhecimento não fosse roubado. Entardecer, ajudar a montar o acampamento, moer grãos, consertar alforjes. Noite, sentar em silêncio, observando as estrelas que, aqui, pareciam mais próximas, como se o céu também estivesse cansado de distância. Foi nessa época que ele parou de se ver como viajante. Tornará-se parte da paisagem, mais uma sombra em movimento, mais um passo no ritmo coletivo da caravana. Seu diário, agora raramente aberto, continha entradas espaçadas por semanas. 12 de setembro. Hoje, um menino me deu um osso de gazela polido. Disse que é para tocar quando se sente perdido. Perguntei como saber voltar. Respondeu: você não volta. Você se reconhece. 28 de setembro. Sonhei com o frasco de Cartago. Estava cheio de areia. Tentei soprá-la, mas era minha própria respiração que voltava. Em outubro, a caravana chegou a El Obeid, antiga cidade do sultanato de Darfur, então sob domínio anglo-egípcio. Arthur notou a mudança imediatamente. Presença militar. Bandeiras hasteadas. Relógios nas torres. O mundo que ele deixará atrás parecia tê-lo alcançado. Mas, em vez de fugir, observou. Vi como os soldados britânicos mediam o tempo em minutos, enquanto as mulheres do mercado contavam em depois da oração ou antes do leite coalhar. Vi como os mapas coloniais dividiam terras que, para os nômades, eram fluxos, não fronteiras. E, numa tarde quente, escreveu: o Império mede. O deserto respira. Talvez por isso um nunca compreenderá o outro. Foi em El Obeid que ouviu falar de um antigo poço sagrado, escondido nas colinas de Jebel Mahan, cuja água, diziam, curava a febre da alma, aquela que não queima o corpo, mas esvazia os olhos. Não havia comprovação. Nem mapa. Apenas um rumo, sudoeste, após as 3 pedras que choram ao amanhecer. Arthur não hesitou. Comprou uma cabra leiteira por 2 moedas de prata, encheu seus cantis e partiu sozinho. Porque, agora, não buscava respostas. Buscava apenas um lugar onde pudesse ser simplesmente, sem título, sem origem, sem passado. E, sob o sol que apaga as pegadas. Ele seguiu. Não como naturalista. Não como inglês. Não como Arthur Ellsworth. Mas como alguém que finalmente aprenderá a caminhar sem deixar rastro. Subir Jebel Mahan não é questão de força. É de silêncio. As colinas vulcânicas se erguiam como costelas de um gigante adormecido, cobertas por capim seco e arbustos de espinho prateado. O ar era mais fresco ali, 22 graus Celsius ao amanhecer, mas carregava o peso de séculos de histórias não contadas. Arthur caminhou por 9 dias sozinho, guiado apenas por um velho que lhe mostrará, em El Obeid, 3 pedras alinhadas ao nascer do sol, quando elas soarem orvalho. Siga o caminho que o orvalho não molha. Era poesia disfarçada de instrução. Mas Arthur já aprenderá a ler o mundo como metáfora. Seguiu por ravinas sombreadas, bebeu de riachos que desapareciam ao meio-dia, dormiu sob céus tão estrelados que pareciam prestes a desabar. Em 10 de novembro de 1865, encontrou o poço. Não era impressionante. Apenas um buraco circular de pedras empilhadas, com uma corda desfiada e um balde de couro rachado. Nenhuma inscrição. Nenhum sinal sagrado. Mas, ao se aproximar, sentiu algo. O silêncio ali era diferente. Mais denso. Mais atento. Como se o próprio ar estivesse esperando. Ajoelhou-se à beira e olhou para dentro.
A água estava a mais de 10 metros de profundidade, escura, imóvel, refletindo apenas um fragmento do céu. Não havia milagre visível. Nenhuma cura imediata. Mas, ao beber um gole, sentiu um gosto amargo e doce ao mesmo tempo, como cinzas de carta queimada, misturadas a mel de flor de lótus. Sentou-se ali por 3 dias. Não escreveu. Não desenhou. Apenas esteve. No segundo dia, sonhou que estava de volta à estação de trem de Waterloo, em Londres, mas todos os trens tinham seu nome como destino. No terceiro, acordou com a certeza de que nunca mais escreveria para Eleanor, não por desistência, mas por respeito. Ela merecia alguém que pudesse voltar. E ele, talvez, já não soubesse mais como. Na manhã do quarto dia, abriu o diário pela última vez em semanas. Escreveu apenas: "O poço não cura. Revela. E o que vi não foi o que queria ver. Foi o que precisava aceitar." Do bolso, tirou o frasco com as pétalas negras que Abba Micael lhe dera. Despejou-as no poço. Elas flutuaram por um instante, escuras contra a água escura, antes de afundar. "Se existe milagre", murmurou, "é este, deixar ir o que se carregou por tanto tempo." Descansou a cabeça contra a pedra mais alta. E, pela primeira vez em anos, não sentiu a necessidade de ir a lugar nenhum. Ficou. Até o sol se pôr. Até as estrelas assumirem o céu. Até entender que, às vezes, parar é a forma mais profunda de seguir em frente. Descer de Jebel Mahan não é retornar. É reaparecer. Arthur deixou o Poço Sagrado em 14 de novembro de 1865, sem pressa, sem rumo fixo. Tinha menos nos bolsos, mas mais no peito, não peso, mas clareza. A cabra leiteira ainda o acompanhava, agora com um sino de cobre amarrado ao pescoço, presente de uma família nômade que o acolhera por 2 dias. "Para que os espíritos saibam que você não está sozinho", dissera a matriarca, com um sorriso que revelava dentes manchados de nós de areca. Era verdade. O som do sino o acompanhava como uma presença mansa, um lembrete de que, mesmo em solidão, há formas de companhia que não exigem palavras. Seu caminho o levou para sudeste, em direção às savanas do que hoje é o sul do Sudão. Ali, o mundo era mais verde, mais úmido, mais vivo. Ele andava por entre acácias, observando formigas cortadeiras carregando folhas como estandartes, aves tecelãs construindo ninhos que pareciam lanternas penduradas, elefantes que caminhavam em fila, tocando as costas uns dos outros com as trobas. Nada disso ele anotava. Apenas sentia. Seu diário, agora quase fechado, continha apenas traços de carvão, esboços rápidos de raízes, nuvens, pegadas. Em dezembro, chegou a um vilarejo dinka, povo pastoril cuja língua tem mais palavras para chuva do que para guerra. Foi recebido sem perguntas. Ofereceram-lhe leite de vaca misturado com urucum, bebida sagrada, servida apenas a convidados que trazem paz nos olhos. Arthur permaneceu por 5 semanas. Aprendeu a ordenhar vacas sob a lua cheia, a tecer cestos com fibras de papiro, a cantar uma canção que, segundo os anciãos, faz as árvores crescerem mais retas. Não entendia as palavras, mas o canto saía de sua garganta como se sempre tivesse estado lá. Foi nesse vilarejo que escreveu sua última entrada datada. 25 de dezembro de 1865. Hoje, uma criança me perguntou se eu era Deus. Respondi que não. Ela disse: "Então por que veio?" Não soube responder. Mas, ao ver o sol se pôr sobre o pasto, entendi. Talvez não precisemos de razões para estar onde estamos. Talvez baste estar. Na véspera de partir, os anciãos lhe deram um colar de dentes de javali e contas de vidro azul. "Para que os rios conheçam seu nome", disse o mais velho. Arthur agradeceu, colocou o colar sobre o de sementes vermelhas e seguiu viagem. Não sabia para onde ia. Mas, pela primeira vez, isso não lhe causava ansiedade.
Porque aprenderá que o verdadeiro lar não é um ponto no mapa. É o silêncio que carregamos dentro de nós. E que, agora, finalmente, estava em paz. Continua na parte 16. Há lugares que não estão nos mapas porque existem apenas para quem se perdeu de propósito. Em fevereiro de 1866, Arthur chegou a Gondokoro, antigo entreposto de comércio de marfim e escravos, hoje reduzido a ruínas de tijolo e um único edifício de madeira que resistira às chuvas, aos cupins e ao abandono. O lugar era conhecido entre viajantes como a Estação dos Diários, não por nome oficial, mas por um costume estranho. Quem passava por ali deixava, em uma arca de ferro enferrujada no saguão, uma página escrita à mão, contando o que não ousara dizer em cartas oficiais. Arthur ouvirá falar disso em Assuã, mas achou lenda. Agora, diante da arca, com inscrições em árabe, inglês, turco e francês, soube que era real. Empurrou a porta rangente. Dentro, o cheiro de mofo, cera de vela e papel envelhecido. E, sobre uma mesa de madeira rachada, dezenas de cadernos abertos, como se os donos tivessem saído por um instante e nunca mais voltado. Sentou-se e começou a ler, não por curiosidade, mas por reconhecimento. Meu nome é Jean-Luc. Vim caçar rinocerontes. Volto com a alma esburacada. Ninguém em Marsella entenderá. Sou Elisa, filha de missionário. Vi uma criança beber água lamacenta e sorrir. Nunca mais acreditei na piedade dos homens civilizados. Chamo-me Kofi. Fugi da caravana. Não por medo. Por vergonha. Transportei homens como gado. Perdoe-me. Cada página era um espelho. E, em todas, Arthur via pedaços de si mesmo, o silêncio, a culpa não nomeada, o amor não dito, a fuga disfarçada de busca. Passou 3 dias no posto. Não escreveu no próprio diário. Em vez disso, escreveu uma única página, em inglês claro, sem metáforas. Meu nome é Arthur Ellsworth. Nasci em Londres. Fugi não do lugar, mas da ideia de que minha vida deveria caber em uma única história. Viajei para catalogar o mundo, mas encontrei apenas a mim mesmo. Não como herói, nem como sábio, mas como um homem comum, assustado, solitário e, por vezes, capaz de ternura. Se alguém ler isto, saiba. Não preciso ser lembrado. Só gostaria que, ao olhar para o céu noturno, você sentisse, por um instante, que não está sozinho. Dobrou a folha. Colocou-a na arca. Fez uma pausa. Depois, tirou seu próprio diário do bolso, o caderno de couro com quase 2 anos de jornada. Olhou para a capa gasta, as bordas manchadas de sal, areia e orvalho. E, com cuidado, rasgou a primeira página, aquela escrita em Londres, em 12 de março de 1864. Guardou o resto. Mas deixou aquela folha na arca. Como se dissesse: o começo não me define mais. Ao sair, o sino da cabra tilintou suavemente. O sol estava alto. E, pela primeira vez, Arthur não se perguntou para onde ir. Apenas andou, livre do peso de ser quem um dia acreditou que deveria ser. Nenhuma bússola funciona em Meroé. O tempo ali não avança, gira. Arthur ouviu falar dela por acaso, em um mercado flutuante no Nilo Branco. Há um lugar onde os relógios param, mas os corações não. O nome era Meroé, não a antiga capital do reino de Ku, mas uma aldeia escondida nas colinas entre o Sudão do Sul e a Etiópia, fundada por descendentes de viajantes, escravos libertos e sonhadores que, ao longo de séculos, decidiram parar de fugir e começar a viver. Chegou lá em abril de 1866, após semanas guiado apenas por um menino que falava em enigmas. Siga o rio que canta em Ré menor. Quando as árvores começarem a sussurrar seu nome, vire à esquerda. Arthur riu, mas seguiu. E, de fato, em certo trecho, o vento nas folhas soava quase como a Arthur. Arr!
Meroé não tinha muros. Não tinha ruas definidas. As casas eram feitas de barro, palha e restos de tecidos coloridos, dispostas em espiral ao redor de uma grande figueira, cujas raízes formavam bancos naturais. Os moradores não tinham sobrenomes. Chamavam-se por qualidades do momento. Aquele que plantou milho hoje. A que sonhou com chuva. O que riu sem motivo. Arthur foi acolhido como o que caminha com sino. Não perguntaram de onde vinha. Apenas ofereceram água de tamarindo e um espaço sob a figueira. Passou semanas ali, talvez meses, ninguém contava. Aprendeu que, em Meroé, não se planeja o futuro. Prepara-se para ele. Como as árvores, não sabem quando virá a chuva, mas mantêm raízes profundas. Seu diário, agora raramente aberto, continha apenas observações mínimas. Hoje, uma mulher me ensinou a fazer tinta com frutos de imbaúba. Disse que a cor muda conforme a intenção de quem escreve. As crianças brincam de esconder o tempo. Um esconde um relógio de sol, os outros fingem não saber onde está. Todos ganham. Foi em Meroé que Arthur parou de sonhar com Eleanor. Não por esquecimento. Por resolução. Entendeu que ela fora seu norte não porque o amava, mas porque representava a possibilidade de ser inteiro em um mundo que valoriza fragmentos. E, agora, ele estava inteiro, não por chegada, mas por renúncia. Renunciar à glória. À certeza. À necessidade de ser compreendido. Na véspera de partir, os anciãos o chamaram. Não para dar conselhos. Para pedir algo. Leve conosco para o mundo exterior, disse a mais velha, cujos olhos pareciam feitos de âmbar líquido. Não nossos nomes. Nossa maneira de estar. Arthur assentiu. Sabia que não poderia explicar Meroé, mas prometeu carregá-la dentro de si, como semente, não como relíquia. Ao amanhecer, partiu. Sem despedidas. Em Meroé, despedidas são consideradas desconfiança no reencontro. E, sob a sombra da figueira que já abrigara gerações, Arthur Ellsworth seguiu. Não como viajante, mas como portador de um silêncio que cura. Não foi o deserto que o transformou. Foi a possibilidade de não voltar. Arthur caminhou por semanas após deixar Meroé, acompanhado apenas pela cabra, cujo sino agora soava como um coração externo. Em junho de 1866, alcançou as terras altas da Etiópia, onde o ar era fresco, o solo vermelho como sangue seco, e os pastores Oromo cantavam para o gado em tons que lembravam antigos salmos. Ali, recebeu notícias do mundo que deixará. Um comerciante suíço, de passagem por Addis Abeba, trouxe jornais atrasados. Na edição de março de 1866 do The Times, uma pequena nota. Desaparecimento de Arthur Ellsworth, naturalista britânico, declarado presumidamente morto após 3 anos sem contato. Seus diários, caso encontrados, deverão ser entregues à Royal Society. Arthur leu a nota 2 vezes. Não com tristeza. Com estranha liberdade. Estava morto para o mundo. E, pela primeira vez, isso não era uma fuga. Era uma oportunidade. Podia voltar. Reaparecer em Londres. Contar suas descobertas. Publicar livros. Talvez até encontrar Eleanor. Ou podia seguir, fundir-se às estradas, aos nomes trocados, aos silêncios compartilhados, e nunca mais ser Arthur Ellsworth, o inglês. Ficou 3 dias em silêncio, sob um telhado de palha emprestado. Observou o nascer do sol sobre os platos. Ouviu o canto das crianças que não sabiam o que era império. Sentiu o cheiro da terra molhada após a primeira chuva de inverno. E, na manhã do 4º dia, escreveu no diário, pela última vez em inglês. Se um dia encontrarem este caderno, saibam. Não me perdi. Escolhi me perder. Porque só quando ninguém espera por você, você pode finalmente ouvir a si mesmo. Enterrou o jornal sob uma pedra.
Vendeu a cabra a um pastor por um manto de lã e um saco de grãos. Guardou consigo apenas o colar de sementes vermelhas, o colar de dentes de javali, o cristal de feldspato rosa e o diário, agora quase no fim. Mas, antes de partir, fez algo simbólico. Rasgou a última página em branco, porque já não precisava de espaço para o futuro. O futuro estava em cada passo. Rumou para sul, em direção ao Quênia, onde ouvirá dizer que há lagos que mudam de cor conforme o humor do céu. Não como explorador, não como inglês, não como morto ou vivo, mas como alguém que, tendo sido tudo, agora se permite ser nada. E, nesse nada, encontrou tudo. O lago Turkana não reflete o céu. Reflete quem ousa olhar para si mesmo. Arthur chegou ali em setembro de 1866, após meses de caminhada por savanas secas, vales vulcânicos e aldeias onde seu rosto branco já não causava espanto, mas curiosidade gentil. O lago, batizado pelos europeus de Lago Rodolfo, era chamado pelos povos Turkana de Anon Kalakol, Mar das Águas Ácidas, por seu teor salino, ou simplesmente o Grande Silêncio. Suas águas eram de um verde profundo, quase iridescente, como se guardassem esmeraldas derretidas nas profundezas. Arthur alugou um pequeno abrigo de palha junto a uma família de pescadores. Não havia nome no lugar. Apenas vento, água e o som distante de tambores noturnos. Seu diário, agora com menos de 10 páginas em branco, tornou-se ritual, não registro. Escrevia apenas quando o coração pesava, ou se aliviava. 12 de outubro. Hoje, uma criança me deu um peixe seco. Não o comi. Pendurei-o na parede. Agora, ele me observa. Acho que aprova. 3 de novembro. Sonhei com Londres, mas as ruas estavam cheias de areia. Minha casa era uma tenda. Eleanor estava lá, mas não usava meu nome. Chamou-me Irmão do Vento. Acordei em paz. Foi em Turkana que ele parou de pensar em si mesmo como inglês. Não por rejeição. Por dissolução. As fronteiras do eu se esfarelaram como argila seca. Restou apenas presença. Em dezembro, ajudou a construir uma nova canoa com troncos de acácia. Os homens cantavam enquanto pregavam as tábuas, canções sem começo nem fim, que só terminavam quando o trabalho terminava. Arthur não sabia as palavras, mas seu corpo aprendeu o ritmo. Na véspera do ano novo, sentou-se à beira do lago ao entardecer. Abriu o diário pela última vez. Faltavam 3 páginas. Escreveu: se este for meu último caderno, que ele não termine com uma conclusão. Que termine com uma pergunta. O que é um homem, senão o silêncio que deixa ao partir? Não busquei fama. Não busquei amor. Busquei apenas saber se era possível existir sem explicação. E a resposta, descobri, está no modo como uma criança oferece um peixe. Como um velho canta sem ouvintes. Como o lago reflete o céu. Mesmo quando ninguém olha. No dia seguinte, caminhou até o centro da aldeia, onde havia uma fogueira comum. Deixou o diário junto às brasas, não para queimar, mas para que o fumo tocasse. Para que leve minhas palavras ao céu, disse ao ancião. O velho assentiu. O fogo não apaga. Transforma. Arthur sorriu. E, naquela noite, não escreveu mais. Porque já não havia necessidade. Seu corpo era o diário. Seus passos, as páginas. E o lago, agora calmo sob a lua cheia, parecia sussurrar: você é bem-vindo aqui. Não como viajante. Como casa. Ninguém sabe com certeza o que aconteceu com Arthur Ellsworth após 1867. Os arquivos da Royal Society registram seu desaparecimento como presumivelmente fatal, causas desconhecidas. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhum diário recuperado, exceto aquele descoberto décadas depois em Bath, com as primeiras e últimas páginas faltando,
como se o começo e o fim tivessem sido devolvidos ao mundo. Mas, nas margens do lago Turkana, os anciãos Turkana contam outra história. Dizem que, certo dia, um homem de olhos claros e mãos calejadas partiu rumo ao norte, levando consigo apenas um manto, um sino de cobre e um sorriso tranquilo. Nunca mais foi visto. Mas, em noites de lua cheia, quando o vento sopra do leste, os pescadores juram ouvir o tilintar distante de um sino, não assustador, nem triste. Apenas presente. Como um lembrete. A quem caminha não para chegar, mas para deixar espaço no mundo para o silêncio. Arthur não foi herói. Não descobriu novas espécies. Não escreveu livros que mudaram a ciência. Mas, em cada lugar por onde passou, deixou algo invisível. Um respeito pelo nome esquecido. Uma escuta atenta ao canto do pássaro que ninguém entende. A coragem de ficar quieto quando tudo ao redor exige ruído. E talvez seja isso, no fim, o verdadeiro legado de um viajante. Não o que levou, mas o que deixou de si, sem pedir nada em troca. Hoje, mais de 150 anos depois, sua jornada nos convida a uma pergunta simples. Onde está o seu silêncio? Não aquele vazio de ausência, mas o silêncio cheio, atento, onde ouvimos não só o mundo, mas o que ele desperta em nós. Talvez não precisemos cruzar desertos para encontrá-lo. Talvez baste, esta noite, parar por um instante. Respirar. Ouvir. E permitir que algo antigo, e profundamente humano, volte a falar. Obrigado por caminhar com Arthur. Obrigado por ouvir. Se esta história tocou algo em você, deixe seu like, não como gesto de algoritmo, mas como sussurro de reconhecimento. E se ainda não é inscrito, considere se inscrever no Arquivo Sonolento. Aqui, não há pressa. Apenas histórias que merecem ser ouvidas. Quando o mundo finalmente se cala. Boa noite. E até a próxima vigília.